Olá, meu nome é Lara e juntamente com minhas colegas Brenda e Victoria farei uma revisão sobre como realizar uma análise crítica de um artigo científico. Falaremos agora sobre os componentes de um artigo científico. O primeiro componente é o título, que deve ser informativo, pertinente, conciso e atrativo, de forma a descrever o conteúdo do artigo. Logo após, o resumo, que deve conter os objetivos, os métodos e os procedimentos básicos, os principais resultados e as conclusões mais relevantes da pesquisa. A introdução à revisão de literatura, que deve apresentar de forma breve e clara a fundamentação racional e propósito do estudo. O quarto componente é a metodologia, onde o autor precisa informar claramente como, quando e em que condições os procedimentos foram realizados e quais os passos que foram seguidos, informando ainda o período e o local de realização da pesquisa. O quinto fala sobre população e amostra. A população é um agregado de participantes com pelo menos uma variável comum observável. A amostra é qualquer subconjunto de elementos da população. Tipo de estudo. É necessário uma firme base metodológica para realizar uma análise crítica de trabalhos científicos. Além disso, é fundamental que os instrumentos estejam claramente expostos e que os pesquisadores sejam treinados. E então, o resultado da pesquisa. A discussão, que é onde se encontram os pontos importantes e a conclusão que devem ser fundamentadas nos resultados. E por último, as referências, que trata-se de uma listagem dos artigos, livros ou elementos bibliográficos citados ao longo do texto. Agora falaremos sobre listas para facilitar a leitura crítica do artigo. Alguns pontos essenciais a serem checados são: 1. O artigo descreveu um problema clínico importante ou foi dirigido por uma pergunta claramente formulada? 2. Quais foram os objetivos do investigador e se foram alcançados? 3. Os métodos usados foram bem implementados? E 4. Que conclusões foram tiradas? Elas são justificadas pelos resultados? Esses são alguns temas a serem checados. É preciso saber também os motivos pelos quais um artigo científico é rejeitado para publicação. Citaremos alguns. Primeiro motivo: o estudo não focalizou um assunto científico evidente. 2. A metodologia do autor não está adequada. 3. Os autores tiraram conclusões injustificadas dos dados. Conclui-se que é muito importante que o profissional da saúde tenha conhecimento a respeito da estrutura de um artigo e suas exigências, juntamente com a leitura para o desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo diante dos artigos científicos.